Vamos começar falando das piadas machistas do nosso presidente Lula. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, prometeu conversar e alertar o presidente Lula sobre declarações machistas feitas por ele. Ih, puxão de orelha? Segundo ela, as falas não podem ser consideradas piadas e a atitude não deve ser aceita nem mesmo do chefe do executivo. Que bronca! Cida declarou que outras mulheres já devem ter avisado Lula sobre o tom das suas falas, mas que no próximo encontro vai pedir uma mudança de comportamento e de postura do presidente. Mais respeito com as mulheres. Por fim, a ministra das Mulheres afirmou que é melhor o presidente não falar nada do que fazer declarações desse tipo. Aff, Maria! Eu vou começar com o nosso Guilherme Mendes. Guilherme, o Lula tomou uma lacrada da ministra dela. Tá certo o presidente com as suas falas machistas ou tá certa a lacração que ele tomou? Fala você que gosta de ser meio lacrador também. Vamos ouvir o Guilherme Mendes. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da audiência. Os dois estão errados, né? Eu acho que a ministra está louca para receber o bilhete azul, porque não se fala com o presidente da República nesses termos. Não acho também que seja o fato para ter uma crise. Sem dúvida que os apontamentos dela são corretos. O presidente, não só em relação às mulheres, mas também em relação a outros temas, todas as vezes que quer improvisar ou fazer piadas, às vezes consegue fazer piadas de mau gosto e isso desagrada as pessoas de uma maneira geral. Repercute muito mal, porque muitas vezes a intenção é boa, mas a forma de expressar é muito ruim. E hoje, de fato, tem que se ter muito cuidado, houve uma mudança na sociedade para que determinado tipo de expressão, determinado tipo de piada, determinado tipo de colocação seja evitado, porque intrinsecamente ou lá no fundo existe sim algum tipo de preconceito, existe algum tipo de discriminação. O presidente, como uma das vozes mais importantes do país, não está de forma alguma autorizado a descumprir esse código, esse novo código de conduta. Também é bem verdade que é difícil, não é, para um homem criado numa cultura muitas vezes machista, de uma origem em que determinado tipo de comentário não era recriminado como é hoje, mudar talvez na idade em que ele esteja. Mas o presidente é uma pessoa inteligente, sábia e com certeza percebe que, principalmente no ambiente político, determinado tipo de brincadeira nos dizeres dele, feitas num ambiente interno, podem repercutir de forma muito negativa no mundo político. Eu tenho certeza que vai se corrigir e vai procurar evitar determinados comentários polêmicos. Diogo da Luz, parece que há uma tolerância muito maior com as piadas feitas pelo setor da esquerda do que da centro-direita. Às vezes, uma coisa menor vira um tumulto, quase vira um processo, um escândalo, e de repente uma fala machista passa batido. Agora, eu gostei do Guilherme Mendes o seguinte, hein? Ele deu um puxão de orelha no presidente Lula que, olha, vou te falar, nunca vi um esquerdista se portar dessa maneira. O que está acontecendo, ô Diogo da Luz? O Lula está errado, o pessoal está muito mimimi, ou não? Realmente tem que controlar o que vai falar? Boa tarde, Capês, todos os amigos e todos que nos acompanham aqui. É verdade, o Guilherme Mendes deu um puxão de orelha, mas ele mordeu e assoprou logo em seguida, né? Porque veio e falou, como se tivesse dito assim, aspas, para senhores de esquerda, honrados e respeitáveis, até é compreensível que deslizem de vez em quando, afinal, eles foram criados e a eles foi imposta um regramento que não cabe nos dias de hoje, então é compreensível, fecha aspas. Mas fosse um velho decrépito de direita, aí seria um machista, misógino, e aquela coisa toda, né? É incrível como há dois pesos, duas medidas. Mas no caso da Cida Gonçalves, não acho que ela vai receber bilhete azul de forma alguma, Guilherme. Ao contrário, isso foi muito bem combinado. Claro que ela falou isso tendo autorização do presidente Lula e, lógico, da sua esposa também.
ela fala isso para dizer, vejam, mais ou menos como disse o Guilherme, de vez em quando ele erra, mas ele sabe da importância, do valor das mulheres, do respeito que elas merecem, etc, etc e tal. E eu vou conversar com ele para que ele não se distraia mais e não fale aquilo que, na verdade, ele não pensa. Porque assim, daqui para frente, quando ele voltar a falar, vão dizer, veja, foi apenas um deslize por causa de uma má educação que teve, mas ele não pensa assim, fiquem tranquilos. Meu querido João Bellucci, e aí, quer dizer que é uma estratégia, então, ou as piadas estão realmente, são normais ou não? Ou no mundo de hoje está um pouco de intolerância também, né? Mas a ministra deu uma lacrada no Lula que, pelo amor de Deus. Boa tarde, Capês, todos os colegas e amigos, toda a audiência. Realmente, a ministra, entre aspas, foi para cima do Lula, mas é a ministra Cida Gonçalves, uma enorme desconhecida, né? Ela, como tantos quadros de ministérios do Lula, são quadros, assim, paupérrimos, desconhecidos. Se a gente vê na rua aqui na Paulista, não reconhece a imensa maioria dos ministros, ao contrário do que aconteceu no governo anterior, quando os ministros eram cobrados. Muitas vezes o presidente Bolsonaro ligava em programas ao vivo para os ministros e tinha que responder. Agora, veja, Capês, eu, na minha posição particular, eu me oponho, inclusive, à existência de um Ministério das Mulheres. Eu acho que a legislação é paridade, é igualdade. E você ter um Ministério das Mulheres, um Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, eles orbitam praticamente no mesmo tema e catapultam esses líderes de causa, né? Esses líderes de causa que não têm interesse algum em resolução da causa. E também sempre espanta, né, os dois pesos e duas medidas quando é o Lula, né? Porque o Lula, o argumento, ele teve falas machistas. Se é qualquer outra pessoa vinculada à direita, qualquer outro campo, eu ia falar, a pessoa é machista, já teria o rótulo para sempre. O Lula, ele teve falas machistas, deslizes, escorrega na casca de banana, nunca, é sempre uma permissividade com as falas do Lula, tanto quanto essa questão, quanto ao Hamas, quanto à Venezuela, é sempre, o Lula precisa se reeducar. Não, ele está apoiando claramente, ele falou o que é, então ele é machista ou ele tem falas machistas? Quando é outro, aí não é. E também sempre a lamentar também, né, artistas, muitos jornalistas, muitos opinadores que eles ladravam contra o Bolsonaro e agora com o Lula eles ronronam. Se o Lula falar mais alto, erguem até a barriguinha para o Lula fazer carinho. O Bellucci colocou uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, não é que ele é machista, a fala é machista. Agora, mudou. É uma maneira inteligente de colocar. Eu vou aproveitar a professora Priscila Teixeira, ela é professora de Direito Penal. Produção, já temos aí o artigo no ponto que eu queria colocar, o artigo que eu escrevi no Conselho Jurídico? Já está... muito bem. Olha, Priscila, eu escrevi esse artigo no site Consultor Jurídico. Toda quinta-feira eu publico um artigo, né, analisando. Um que deu muita polêmica foi eu escrevi um artigo dizendo que, no caso do Bolsonaro, não há crime porque os bens são personais, mas fiz uma análise jurídica. E aqui, quais são os limites da piada? Quais são os contornos jurídicos do humor? Então eu queria também que você abordasse esse tema, mas também até que ponto o sujeito pode tratar com humor, e nesse artigo eu digo, o limite é a ofensa, o limite é o desprezo, o menoscabo. Mas eu queria a sua opinião, porque você é minha ilustre colega, professora de Direito Penal. Boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas de bancada, toda a nossa audiência. Professor Capês, não tem piada com direitos humanos. A gente não pode permitir quem quer que seja de bom gosto, mau gosto, não existe piada que se fale a direitos das mulheres. A gente sabe como que a gente leva todo o tempo para essa questão do machismo, e é bom a gente dizer que machismo não é só do homem, certo? É importante a gente dizer que a conduta machista é dos primórdios, nós temos essa conduta enraizada na nossa sociedade, e a luta não é partido A, não é partido B, aqui... De verdade, nós não podemos permitir quem quer que seja, ainda que seja a figura maior do nosso Estado, que é o presidente da República, de fazer chacota com questões que a gente luta para, de alguma forma, rebater. Isso professor Capês, dentro da nossa Constituição, a família, e em especial a violência contra a mulher, nós precisamos lutar e é dentro de casa, sim. Agora, imagine a figura, né, do presidente fazendo piada, sendo que essa luta é de todos nós. Eu acho que andou certo a ministra, né? Aqui eu quero só discordar um pouquinho do João, no sentido de que ela é uma figura que não é conhecida. Na área dos direitos humanos, eu sou doutora, né, em direitos humanos, em especial na violência doméstica contra a mulher, e mestre também. A ministra Cida, ela é uma figura conhecida na área de estudo com relação à violência doméstica contra a mulher. Porém, eu acho que neste sentido ela andou certo, sim. Por que ela andou certo? Porque não importa quem seja a figura que fale. Não importa se é Bolsonaro agora. Também preciso concordar com todos, inclusive com o João, né, que se fosse a figura
figura do ex-presidente certamente estaria nos holofotes. Ele seria o criminoso. E aí, nesse caso, eu acho que a ministra Cida andou bem mesmo em chamar atenção, e não pode ficar só em chamar atenção, não. Tem que ser falado algo para dar exemplo. Porque se o presidente da República, que é a figura máxima do nosso Estado, passa a fazer chacotas, isso autoriza as pessoas a fazê-lo de igual forma. Mas, professora, tem um detalhe aqui. Vale lembrar primeiro, ela é filiada, e não de hoje, ao PT. Então, não é uma pessoa completamente de fora do grupo do presidente Lula, ao contrário. Mas me fica a impressão aqui, havendo o crime, havendo essa falha, que me parece gravíssima sendo o presidente da República, aí sim que deveria haver, no mínimo, uma representação ou algum meio jurídico para mostrar à sociedade que isso é inaceitável. Porque se para o presidente é aceitável, para outras pessoas teria que ser aceitável também. E eu insisto, como eu acho que isso é uma estratégia para aliviar a imagem do presidente Lula, não parece que deveria haver uma representação mesmo, ou alguma outra forma de ação para pressionar de verdade? O problema é o seguinte, essas falas, às vezes a pessoa não tem intenção de fazer um preconceito, uma discriminação. O problema não é o que se fala, mas como será interpretado por quem ouve esta fala. Então isso é realmente muito complicado e, é claro, o presidente da República pode falar algumas coisas no seu ambiente privado. Quando ele vai falar, isso pode ter uma repercussão, como a professora lembrou bem. Nos lares hoje, a violência doméstica, uma mulher é morta a cada 6 horas aqui no Brasil. Então são 4 mulheres mortas por dia em razão de violência doméstica, né, que é o feminicídio. Então, realmente, é preciso tomar muito cuidado com essa e com outras falas. Só para dar o fecho, então, para a gente mudar de assunto, olha como é que tem a conclusão do artigo aqui. O racismo, que é a discriminação também, a ofensa à honra por meio de calúnia, injúria, difamação, quando ostensivos e inequívocos, são as barreiras jurídicas ao humor. Ninguém pode usar do humor para ofender o outro.